Estamos aqui retornando o podcast Tá na Praça. Que prazer enorme voltar esse Tá na Praça aqui pelo P7 Criativo, onde em 2018 nós iniciamos ele lá na Afonso Pena 4000, quando o P7 ainda não estava na Praça 7. E a gente tem uma honra de voltar com o podcast Tá na Praça em parceria com o Circuito Liberdade. Então, vamos falar aqui hoje, gente, do Tá na Praça, o podcast sobre a cadeia produtiva da cultura do P7 Criativo. Hoje recebemos duas produtoras incríveis cultural de peso, Janaína Macruz e Priscila Amoni. Elas são idealizadoras e fundadoras do Cura e hoje tocam o projeto em uma parceria de quase 10 anos. Para essa conversa, tem aqui do meu lado o Lucas, Lucas Amorim, coordenador executivo do Circuito Liberdade. O circuito reúne mais de 50 espaços culturais e arranjos criativos. E o P7 e o Cura são integrantes. Estamos, afinal, em casa. E o P7 Criativo, gente, é o primeiro hub da economia criativa do Brasil. Então, ele foi criado, reestruturado para a gente trabalhar as indústrias criativas, as indústrias que no mundo inteiro estão aí desenvolvendo seus países, seus estados, suas cidades. Então, prazer enorme receber vocês aqui. Prazer é nosso. Prazer. O Cura é um movimento de arte pública dos mais audaciosos que temos notícias. Ele nasceu em Belo Horizonte, idealizado por um grupo de mulheres em 2017. Inovou ao ocupar pela primeira vez na história da cidade empenas de prédios com pinturas em grande escala. A Rua Sapucaí se transformou em um mirante público de arte urbana. Meninas, não sei se vocês sabem, em 2017, Juliana também, da equipe de vocês, veio ao P7 e fizemos aqui um pré-lançamento de uma empena. Foi um dos primeiros eventos antes da inauguração do P7 aqui, né, na Praça 7, e a gente tem uma honra de voltar com vocês aqui, né, nosso parceiro, um dos primeiros podcasts que nós vamos lançar agora em breve. Né? Em suas nove edições em BH, ocupou a Lagoinha, a Praça Raul Soares, além da Sapucaí. Inovou ao ocupar pela primeira vez na história da cidade empenas de prédios com pinturas em grande escala. A Rua Sapucaí, conforme eu falei, né, se transformou em um mirante público de arte urbana. Em 2023, se lançou para o norte do país, inaugurando o Cura Amazonas, que lindo, até arrepio, gente, que coloriu empenas e fez instalações urbanas na cidade de Manaus. Em 2025, Janaína e Priscila aqui fundam o Instituto Cura. Tô certinha, gente? Certinho. Como um guarda-chuva de projetos. O próprio Festival Cura BH, o Cura Macro, com pinturas urbanas de dimensões enormes em Nova Lima, o Cura Amazônia, além de publicações, residências e ações em universidades. É uma história riquíssima, que demonstra a força enorme da cultura de Belo Horizonte, seu potencial profundo para a economia sustentável, além de toda a riqueza que traz para quem vive ou passa pela cidade. Então, novamente, bem-vindas, Janaína e Priscila. E vamos comigo, Lucas. Então, gente, eu acho que o Cura ele tem essa aura quase que mítica assim, da cidade, né? Primeiro por estar embelezando a nossa paisagem urbana, democratizando o acesso à arte, né? Ao levar essa arte que muitas vezes está só nas galerias para o cidadão comum que está, né, nesse rolê mesmo no centro, enfim. Mas eu queria saber assim, um pouquinho antes assim, de vocês, como que foi pensar assim, eu quero fazer uma pintura mural. Como que surge essa ideia para vocês? Eu sei que Priscila foi uma das primeiras artistas a ter o seu painel, né, o seu mural pintado. Então, saber um pouquinho, né, para a gente ir engrossando o caldo da conversa, de como que foi essa idealização mesmo do projeto. Bom, gente, primeiro agradecer, né, da gente estar aqui. É muito importante, né, esses convites para os projetos culturais da cidade. A gente está em debate, está em encontro, né, fazendo essa cultura se firmar aqui na cidade. Então, eu fico muito feliz, né, Jana? A gente fica super honrada de ser convidadas. E respondendo a pergunta, né, o Cura ele nasceu há 10 anos atrás, né, quando o Ju veio aqui. E foi um encontro, junto, né? Com o P7, viu? Junto com o P7, olha só, é um ano aí, marcante, um portal marcante, né, na cultura. E a gente vai iniciar agora, no meio do ano, as comemorações de 10 anos, né, do festival.
agora como instituto, né, como esse organismo que vai muito além do festival, né? Somos aí agentes na cidade e nas cidades também, né? O Cura ele foi tendo uma trajetória que foi se ampliando, foi tomando outras ações, assim, né? Outras formas de agir, né? Mas sempre esse pensamento crítico em relação à cidade, refletindo sobre essa cidade, né? Onde ele chega, esse território onde ele chega, ele propõe uma reflexão aprofundada sobre esse território, né? Então, não é só um caráter de evento. A gente tem uma história com esse território, a gente escava esse território, procura saber, assim como está na praça, né? Que é chegar na praça, conversar com as pessoas desse lugar, saber a história, quem estava aqui antes de nós. Isso é o Cura. O Cura é chegar num lugar e buscar a sua ancestralidade, né? Qual que é a história mais profunda desse lugar, o que esse território tem para nos dizer, para dizer para a cidade, o que ele tem de necessidade, onde ele está se afogando ali, né? Então, isso vai aparecendo muito forte no festival. E isso se dá ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo, né? Ele nasce, respondendo a sua pergunta, ele nasce como um desejo de pintar em pena, um desejo de nós três, na época, de colocar Belo Horizonte no mapa mundial, né, dos festivais. Vocês são de BH? As duas são nascidas em BH? Eu não nasci aqui não, mas eu sou de BH. Eu moro aqui desde 8 anos, me considero super mineira. Isso aí. Então nem de Minas você não é. Da onde? Eu sou do Mato Grosso, de Porto lindo. Alegre do Norte, da região do Araguaia. E adotou Belo Horizonte como cidade. E você é daqui, Cheguei. Priscila? Eu sou daqui de pai e avó. Eu também. De várias gerações passadas de BH. Mas, enfim. Pode falar. Não, eu acho que o surgimento do Cura, ele veio de uma ebulição da cidade mesmo. E eram 3 pessoas que estavam vivendo essa ebulição e muito ligada à arte urbana, né? Eu já estava trabalhando com isso, Priscila é artista, a Ju também estava trabalhando com o companheiro dela na época, e a gente estava muito nessa onda que veio desde 2010 de ocupar a cidade, né? Então, o orgulho de ser belo-horizontina, a autoestima, nossa, estava muito alta, né? A gente querendo mesmo transformar esse espaço público, né? Deixar de ser apenas um lugar de passagem, assim. Então, eu acho que foi um coletivo da cultura da cidade que estava querendo essa transformação e foram surgindo 1000 projetos, 1000 ideias, e não foi diferente o Cura, assim. Janaína, então foi em 2017 que vocês fizeram a primeira empena, na verdade, né? a gente criou o festival em 2015, Não, né? o festival e a primeira empena foi em 2017. E aí a gente conseguiu a lei de incentivo, né? A gente Então, até escreveu o projeto, a gente criou em 2015. Aí até aprovar, caiu o recurso, a gente conseguiu executar, foi em julho de 2017. E aí a gente fez as 4 primeiras empenas da cidade. A primeira foi Sapucaí, ali da Sapucaí. E qual que vocês acham que foi o impacto, né, urbano, né, e econômico do uso aí da cidade que vocês, né, viram nascer aqui? Que impacto que vocês viram? Eu acho que a Sapucaí, ela já tinha um potencial muito grande, né? Porque o Baixo Centro, hoje em dia tem editais específicos para isso, né? Porque é uma zona cultural, hoje em dia, oficialmente, né, dentro do município, considerado uma zona cultural, mas na época não era oficial, mas já bombava, né? Já bombava o carnaval, a Praia da Estação, do LGMCs, e muitos outros movimentos. Então, nós chegamos junto com arte, com pinturas em grande escala, assim, e algo permanente, né? Então, eu acho que o impacto foi imediato, assim. A gente fez o primeiro Cura já bombou muito, e é isso, né? O Cura,
ele começa quando termina. Quando termina o festival, ele começa. Então, o festival, as obras estão ali o tempo inteiro. Isso fez transformar mesmo a Sapucaí, né? A benfeitoria tinha acabado de abrir, assim, então virou uma efervescência aquele lugar. Do mesmo jeito que os cariocas vão para a praia, todo mundo da cidade começou a ir para Sapucaí, né? Então, acho que é isso. Quando a gente coloca cadeiras de praias e proporciona 10 dias de programação cultural ali naquele território árido, né? As pessoas falam, não, aqui a gente pode ocupar, aqui a gente pode encontrar, a gente pode, né? Inclusive levar crianças e filhos, que na época a gente nem pensava nisso, mas foi meio que isso, assim. E é isso, né? Aí a gente criou esse mirante de arte, no mirante que já existia, que era o mirante da Sapucaí, e atualmente nós temos 14 obras ali. E temos novidades aí para frente. Eu acho muito legal, assim, quando pensa isso que a Priscila, né, você está trazendo agora, desse respeito que vocês têm com o território, né? Então, essa arqueologia que você estava falando antes, eu acho que desemboca muito num outro território que vocês começam a ocupar, que é a Praça Raul Soares. Então, acho que parte desde uma escolha, né, dos grafismos que vão ornar a identidade visual do Cura, que dialoga com a praça, com a escolha dos artistas que vêm da região norte, né, em função do Rio Amazonas também, né, e a Amazonas, que é a avenida que corta, né, essa Praça Raul Soares. Então, queria deslocar um pouco essa conversa agora para esse outro território, que é a Praça Raul Soares, para a gente falar um pouquinho dessa ideia do pracificar, que eu acho que vai muito nessa direção mesmo, né, de criar um ambiente mais agradável para as pessoas estarem ocupando, de fato, né, essas praças que antes eram um território muito árido, né, como você mesmo disse. E agora, né, com Cura, essa região, ela de fato, ela passa a ter uma outra experiência urbana, justamente porque o festival ele se instala, né, nesse território. Então, eu queria que vocês falassem um pouco desse conceito, né, do pracificar, que é pracificar no local também, né, esse trocadilho, e como que foi essa ideia, né, de deslocar da Rua Sapucaí para a Praça Raul Soares também. A gente, na verdade, o nosso deslocamento passou pela Lagoinha, Verdade. que é uma experiência muito rica para o Cura, porque antes a gente estava na Sapucaí debatendo assuntos gerais da cidade, debatendo mobilidade urbana, debatendo ocupação política do movimento negro, movimento LGBT, enfim. Quando a gente passa pela Lagoinha, a gente entende que era ali o nascimento da cidade, o bairro, era um bairro, tinha uma história, boemia, terreiro, antiquário, enfim, nascimento do samba, história, Cracolândia, né? Aquele complexo ali. E a gente entendeu que a gente precisava aprofundar no território. Então, foi esse o ganho que a Lagoinha trouxe para o Cura, enquanto curadoria, enquanto festival, que a gente precisava aprofundar ali. Então, a gente chega na Raul Soares, que é esse terceiro território, com essa expertise, mas de debater o micro também, né? Então, a Raul Soares é esse complexo, já esse amadurecimento, né, do festival ao chegar num território. Então, a gente já chega com um olhar muito mais ampliado, né? Porque a Sapucaí foi essa coisa. Chegamos e a gente tinha ideia da grandiosidade, mas não o tanto a repercussão. A gente sabia que ia ser impactante, mas a coisa vai ganhando mais corpo e tal. Então, o pracificar, ele vem de uma especificidade do território da Raul Soares, que é esse local que que tem 1000 histórias, que tem o edifício JK ali na época, agora está abrindo, mas interditado há 40 anos ao espaço público, que tem história ali do movimento LGBT, que é IA+, que tem blocos de carnaval ali, ocupações urbanas, essa história que você contou da Avenida Amazonas, que a gente também escavou, mas que é um bem tombado da cidade que não tem utilização como praça, né? Ele é uma rotatória gigante, que é muito protegida pelo tombamento ali estético e que, ao mesmo tempo, está se deteriorando, né, as árvores sendo cortadas, os bancos deteriorados, muita sujeira. Então, quando a gente chega nesse lugar, a gente olha para isso e a gente quer questionar isso, né?
Por que isso aqui não é um espaço público, um parque da cidade, né? Isso. Pode falar, Janaína. Não, e a importância das praças na cidade, né? Assim, enquanto microparques também, lugares de convivência, assim. Faz 2 anos que meu filho estuda numa escola que tem uma praça na frente, assim, a diferença que é ter uma praça na frente da escola. Você cria comunidades, né? Você faz os vizinhos se encontrarem. Da escola, da casa, do trabalho. Exatamente. Então, assim, como que existe uma praça que é enorme, que é maior que a Praça de Santa Teresa, por exemplo, e a Praça de Santa Teresa, ela é utilizada, ela tem encontros e tal, e a Raul Soares não. Então, eu acho que é um processo de humanização desses espaços públicos. E o processo de humanização vem com, né, árvores, sombras, lugares para sentar, brinquedos para criança e arte. Então, a gente traz essa camada de arte e traz todos esses questionamentos, né, para o poder público. Olha esse espaço, nós estamos colocando arte, e aí? Né? Eu acho que é meio que por aí esses desafios que a cidade enfrenta de transformação desses espaços. E conta um pouquinho pra gente também do concurso de arquitetura que vocês fizeram ano passado, que é super legal, que é justamente para pensar esses usos dos espaços, né? Isso. Antes disso, eu quero falar uma coisinha da praça, porque você, né, Janaína, não é de BH. E quando outras pessoas de outros estados, a gente fala assim, vem aqui no P7, na Praça 7. E as pessoas falam assim, Márcia, algumas pessoas que eu já escutei, eu não encontro a praça. Cadê a praça? Cadê a Praça 7? E quando a gente fala assim, gente, é verdade, porque a Praça 7 só a gente de BH, de Minas, entende que é uma praça, infelizmente, sem árvore, com poucos bancos, ocupada, né, por diversas pessoas da sociedade, né? Mas todo mundo pensa aquela praça com a arvrinha, né? Com aquelas árvores, com o lugar de sentar, onde não passa carro. Então, a nossa praça é uma praça diferenciada para as pessoas de outro estado. Mas então, vamos voltar à sua pergunta aí, Lucas? Sim, do concurso de arquitetura que vocês fizeram no ano passado para pensar esses usos possíveis, né, para a praça. Como que foi essa ideia? Como que foi o resultado? Então, a gente, no processo da Raul Soares, a gente trouxe para dentro, né, para debater isso, assim, muitas pessoas, inclusive da arquitetura, do patrimônio, e essa construção chegou a isso. Então, vamos jogar para a cidade, esse imaginar, como imaginar essa praça, né? Antes disso, né, igual a Jana bem introduziu, a gente chamou essas pessoas e a gente queria já chegar assim, vamos colocar um brinquedo. E a galera do, tipo, Beto Andrés, que já está na luta, ele falou, olha, o movimento, né, a gente conversou muito isso, o movimento da cidade a gente precisa ocupar antes, né, fazer acontecer antes, porque senão você não vai conseguir nada ali, né? E o primeiro movimento que a gente fez antes do concurso foi o Brinca Cidade, né, que foi um brinquedão, que era a nossa escultura, nossa instalação da edição, que era feito para crianças. A gente queria, foi até para o UFMG depois, está lá na Casa da Infância. Na Casa da Infância, está lá que ele hoje. Sobrevive lá, né? Que bom. Foi para lá e aí depois pode contar do concurso. Não, é isso, foi essa movimentação, assim, porque desde que a gente chegou, a gente faz essa troca, assim, com todo mundo, né? Então, a gente leu bastante o processo de tombamento, todas as questões da praça mesmo. E aí a gente colocou isso para a cidade, né, para os estudantes, que eu acho que são maravilhosos, né, tem a imaginação bem fresquinha, assim. Era um concurso de ideias. A gente convidou os estudantes a sonharem essa praça com a gente, né, e fazer propostas ali, como seria a melhor ocupação dessa praça, uma reforma ali que coubesse criança e tudo. E a gente colocou alguns parâmetros que para a gente é básico, né? Parquinho de criança, sombra, lugar para sentar, banco, árvore, bebedouro, acessibilidade e vários itens assim que a gente acha que seria básico, assim, que, né, toda praça deveria ter. Que toda praça deveria ter, exatamente. E a gente fala esse bordão, né, que uma praça
uma praça, uma cidade boa para criança, ela é o parâmetro para ser boa para todo mundo. Isso então, mesmo, é uma pergunta. Essa cidade, a Praça 7 está incluída. Você pode deixar a sua criança ali? Ela tem lugar? Não. Não tem. Não e tem. a cidade, a maioria é isso. Né? A criança ela não tem lugar, o velho não tem lugar, o cadeirante não tem lugar, o autista não tem lugar. Então, como que a gente está vivendo num lugar que não é para todo mundo, né? Todo mundo. Acho muito legal isso, porque a gente tem essa ideia do centro muito como corredor de passagem, né? Então, assim, a pessoa vem, usa o centro para trabalhar, volta para sua cidade como dormitório, depois você está nessa rotina de novo. E eu acho que o Cura ele também propõe esse momento de desaceleração, né? Para realmente usufruir do território urbano também de uma forma mais democrática. E eu acho que é isso que é tão precioso, o legado que vocês deixam na cidade, né? Porque na correria aqui no centro da cidade, né, a gente aqui no coração da Praça 7, as pessoas elas nem olham para cima, né? Então, o Cura é justamente esse convite, né, para olhar a paisagem urbana e a gente se situar nesse território também. Então, acho que é uma preciosidade o trabalho que vocês estão fazendo e estão entregando para Belo Horizonte, para o país e realmente colocando a cidade no mapa internacional mesmo. Não só da arte urbana, né, mas de outras formas de se pensar o que é viver coletivamente. Não, e a gente vê isso na prática, cara. A gente faz o nosso mirante, né, que a gente chama de mirante, esse espaço que a gente cria para o público assistir durante esses 11 dias as obras sendo pintadas. Depois do trabalho, dá-lhe o horário de almoço, assim, dá 12h40, vem um grupo de 10 pessoas, tudo uniformizada, depois de almoçar, sentar nas cadeirinhas do Cura, ficar 20 minutos para voltar para o trabalho. Então, se tivesse banco, elas estariam ali na Raul Soares fazendo isso, sabe? Aí, de manhã, tem um cara, assim, correndo, dá uma paradinha ali para descansar antes de seguir, sabe, a corrida dele. Outras pessoas trazem livro. Então, assim, é uma demanda real, assim. Ela não precisa, né, você não precisa criar para ir... Ela existe. É porque também tem muita diferença entre o planejamento da cidade, né, quando a Raul Soares foi planejada, a Praça 7 foi planejada, há 100 e tantos anos atrás, de hoje. Né? A demanda, quando a gente foi fazer debulhar lá os relatórios de tombamento... Qual era o objetivo da praça Qual na que era, época? Né? Exatamente. Era um centro comercial forte, mas bancário. Não, aqui e assim, não era muito se você ver as fotos era da época, bancos. eram casas em volta. Então, as casas tinham seus quintais, né? As pessoas tinham suas árvores nos quintais. Vizinhos, Hoje, o espaço público, na crise climática, ele é um lugar de encontro. É um lugar de... Tem que ser, né? Não é, mas teria que ser um lugar de alívio, de respiro, de água, de árvore. As pessoas estão enclausuradas, aliás, um tanto de janelinha, né? Não tem respiro, não tem refresco. Então, hoje, o espaço público ele tem outra demanda. É o quintalzão de todo mundo, né? Então, ele tem que ser agradável. E como que vocês, acho que uma curiosidade de todo mundo, né? Decidem por determinados prédios. Como que é essa formação da escolha que vai ser esse prédio? É uma luta com o condomínio? Como que é para os leigos saberem por que eles escolheram esse prédio? Explica pra gente. Explica aí para quem está escutando a gente como que é essa escolha. Essa pena aqui, e quais são os pós e contra, que brigas que rolam aí por trás. Uns adoram, outros não gostam, uns gostam de um desenho, outros já não gostam. Como que é essa coisa por trás dessa beleza? Não, primeiro assim, né, a gente escolhe na cidade um lugar que vai ser nosso mirante de arte. Então, a gente já escolheu 3, né? A Lagoinha, que era a Rua Diamantina, 3 regiões. Sapucaí. A gente escolhe um ponto onde todas as obras vão ser vistas daquele ponto. Então, a gente vai transformar o território mesmo. As obras não vão ficar espaçadas, né? Aí, então, a Sapucaí é um mirante linear, né? Horizontal, que da Rua Sapucaí você consegue enxergar as obras. É a Diamantina também, né? E a Raul Soares não, já é 360 graus, assim, as obras estão no entorno.
Então, a partir desse mirante, quando você decide na cidade, que foi o mesmo que a gente fez, né, em Manaus e em Nova Lima, você já mapeia quais são as paredes que você consegue ver daquele ponto de vista. E aí que você enfrenta, exatamente, aí você essa luta que nós estamos curiosos. São várias... Bate na porta do prédio, quem que é o responsável, né? O prédio é privado, é comercial, tem um dono, não tem, é o síndico, não é o síndico, né? Às vezes tem uma comissão que decide e tal, então você entende isso e aí passa pela aprovação interna do prédio, que cada um tem uma regra, assim. Tem prédio que precisa tem que ter da Assembleia. 100% aprovação ou não? Então, tem prédio que sim, tem prédio que é 50% depende da convenção e mais interna. tem prédio que é só quem foi na Assembleia que decide, entendeu? Tem prédio que é todos os moradores, 50% tem que aprovar. 100%. Então, é isso, assim, é um processo primeiro do próprio prédio autorizar e tem sua especificidade, porque às vezes quando é comercial, você tem um dono, você negocia com ele, sabe? Às vezes não, como é em pena, não é a fachada do prédio, não precisa passar pela Assembleia. A regulamentação e tem prédios decide. que procuram vocês? Tem também. Venha fazer essa arte e no esse meu é o problema, prédio. várias vezes procuram a gente, mas eles não são vistos do mirante. Isso é uma dó, assim. E aí depois e do P7 que dá pra ver muita coisa linda também. A gente quis, né? A gente escreveu esse projeto do Mirante Praça 7. Voltar. Aí a diretoria de patrimônio tem que aprovar também, porque o centro da cidade é uma região tombada. Sim. Então, independente do imóvel, do edifício ser tombado ou não, o patrimônio tem que aprovar. E aí a gente, né, escreve, inclusive por conta do Cura, que a gente começou lá, né, em 2017, antes o diálogo com o poder público era todo através de e-mail. Hoje em dia ele já tem formulários específicos. Que bom, já agiliza, né, para arte né? urbana, para arte pública. E quem eles sabe já a gente sabem volta com a sua lidar, isso ideia é aqui muito da legal. Praça 7, hein? Um novo mirante. Ia ser incrível o mirante vamos Cura pensar. Praça 7. Vamos pensar Cura nisso. tá na Vamos praça. procurar na praça. Vamos sim. E eu acho muito legal essa questão que vocês pontuam, né, do patrimônio cultural, porque eu tenho uma visão assim, né, não adianta só o patrimônio estático, o patrimônio ele tem que ser vivo e tem que ser dinâmico. E eu acho que isso que vocês estão fazendo também reforça muito esse lugar, sabe, de movimento que a cidade precisa ter. Porque senão você tomba só a volumetria do imóvel, e aí assim, e o que fez esse imóvel ser tombado, né? É a alma cultural mesmo da coisa. E aí, puxando um pouco de sardinha aqui pro meu lado, né, a gente tem ali o que funda o Circuito Liberdade, que é a construção da cidade administrativa e esse centro histórico da cidade, a gente vê como a ocupação qualificada com cultura e com arte do nosso patrimônio cultural dá resultados. Sem falar da empregabilidade, né, que isso aí, assim, né, o Circuito Liberdade emprega muita gente, mas assim, o impacto de formação cidadã que esses espaços fazem também, assim como vocês estão fazendo, né, na cidade. Então, eu acho que o patrimônio ele tem que estar se antenando também para essas questões das demandas contemporâneas, que senão vai ficar tudo paralisado ali, né, no passado. É isso, né? A Priscila traz muito isso, assim, eu não sei o termo técnico para isso, mas são duas visões dentro do patrimônio mesmo. Esse patrimônio que quer restaurar exatamente como era, colocar numa redoma de vidro e deixar intocável, e esse outro patrimônio vivo, que é isso que a Pri estava falando, né? Qual que é o papel dessa Praça Raul Soares hoje em dia, né? Ela mudou, ela é outro, né? Então, o patrimônio ele tem que se adaptar, assim, né? Então, é isso, assim, é trazer mais sombra mesmo, colocar, dar uma mudada naquele paisagismo, assim, sabe? A gente acha que é isso, assim, o patrimônio ele tem que ser mais orgânico, assim, entender o que está acontecendo hoje e respeitar o passado e a história, não é apagar tudo, né? E eu acho que tem uma coisa muito importante que mexe em toda a estrutura de uma cidade, que é a autoestima dessa população, né? Para além, por exemplo, vamos pegar seu exemplo, né? A Praça da Liberdade, como ela gera educação, né? O educativo, a parte da arte, turismo,
mas também a autoestima, né? Quando você fala assim, na minha cidade, vem para BH, aqui tem o Inhotim, aqui tem o Circuito Liberdade, aqui tem as Empenas, né? E aqui tem o carnaval, um dos melhores carnavais. Então, isso vai não só trazendo o turismo, mas mexendo com a sua autoestima enquanto cidadão da cidade, de se orgulhar da sua cidade, de criar. A gente fala que né, a broken window theory, né? Se tá a janela quebrada, estimula a quebrar mais janela. Agora, se está cuidado, suja, uma parede suja. Isso, se tá todo mundo com autoestima, você quer cuidar dessa cidade, você quer, né, trazer melhorias para ela, né? E não abandonar, né? Eu vou para uma pergunta aqui, gente. Se vocês tivessem o melhor dos sonhos do patrocínio, de um patrocínio gigantesco, que sonho vocês teriam de transformar aqui a cidade? Qual é o sonho maior de vocês com cura aqui, em BH? Vocês teriam todo o patrocínio, todo o dinheiro que precisassem. Qualquer. Bora lá. Qual seria o artista? O que vocês trariam? O que vocês Acho que primeiro impactariam a completar cidade? nossos mirantes, né? Tem mais aí 14 Empenas na Sapucaí. E aí, por questões financeiras, a gente faz 3, 2, 4 Empenas. Faz muito tempo que a gente não faz 4, inclusive, por falta de dinheiro. A Raul Soares, esse ano vai ser nosso último ano lá. Mas nós vamos deixar muitas Empenas por fazer, assim. Você falou que tinha uma novidade lá, você vai poder contar pra gente. Vamos ver, vamos ver. Que mais? Dinheiro, hein? Fazer mais mirantes, mas eu tenho vários sonhos de vários mirantes na cidade, vários. O da Praça 7. O da Praça 7. Eu penso assim, o primeiro que eu queria muito que o festival tivesse mais ocupação durante os dias do festival, né? Assim, mais arte circense, teatral, mais ocupar a volumetria da praça, né? A gente sonha isso, ter mais assim, né, impacto de evento, showzão, não sei o quê, divulgação. E eu queria também deixar mais legado no chão, sabe? Né? Tipo assim, esse parquinho, fazer um parquinho incrível, arquitetônico para criança na praça, inspirado no Niemeyer. Queria uma escultura, né? A gente tem sonhos de esculturas, deixar a escultura urbana, então deixar mais legado, mexer mais, né? Se a gente tem esse sonho da praça ser boa para criança, então vamos fazer um parquinho muito legal lá, assim, deixar mais para a cidade, assim. Maior querendo chegar no Barreiro, em Venda Nova. A Empena, mas seriam mais Empenas para a cidade, né? Eu acho que é transformação de território, sabe? Porque eu acho que a gente transforma ali aquele território, né? E aí é isso, assim, não só as Empenas, mas trazer essas instalações públicas, assim, acho que seria super interessante e transformar mais territórios, porque BH é enorme, né? Demais. É muito grande. E vendo assim, né, o Hipercentro, antes do Cura, né, parecia assim, quase um Bob Goods, né, em preto e branco. E aí a sensação que eu tenho é como o Cura quase uma revistinha de colorir também, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, né, porque é lúdico. Queria saber como que é a relação da maternidade também, que eu sei que é uma questão muito importante para vocês. Vocês falando aqui, né, da praça ser adequada para criança, a cidade adequada para criança também. Então, como que esse lúdico, né, e a infância também permeia todo o processo de criação de vocês, da agência, né, agora a Água, e de todo o processo que está desembocando nas outras cidades também. Eu acho que a partir do momento que, assim, por mais que a gente tivesse consciência disso, enxergasse isso, né, e até lutasse por essa questão, né, da infância, assim, da criança na cidade, depois que você vira mãe, tudo se transforma, vira uma necessidade mesmo, né? Você vê o tanto que essa cidade não é para criança, assim. Nem para mãe. Nem para mãe, assim. Então, eu acho que realmente transformou tudo, assim, quando a gente pensa festival.
A gente nunca deixa de ter festa, né, para adultos e tal, mas a gente sempre traz na programação. E é isso, assim, né? Tipo, quando a gente vai montar o mirante, a gente fala assim, não, mas espera aí, tem que ter uma parte da grama livre, porque as crianças vão brincar. Não pode lotar de mobiliário e tal. Então, eu acho que... Segurança, né? Segurança, né? Grade. Tem hora que você fala assim, nossa, mas se a criança atravessar ali, vamos pôr uma grade aqui, que é importante. Eu acho que se você não cria, não vai ter quem crie, sabe? Aí a cidade vai ser eventos para jovens de 20 anos e carros e homens brancos. Ela se reduz a isso. Se você não cria processo de inclusão. E isso que a Jana está falando é muito importante, porque só quando a gente é mãe, a gente percebe o tanto que até 10 anos atrás, 20 anos atrás, ser mãe era se isolar, porque você não pode mais ir na academia, porque você não pode mais ir num restaurante, porque não existe espaço para criança. Tudo é... A mãe vai ficando dentro de casa, porque não... Né? Então, você... Não é só para criança. Claro que é pensar em infância, né? Mas é os seus cuidadores terem... Né? Você chega numa praça, gente, as praças em Belo Horizonte, você fica no sol, rachando, não tem lugar para sentar. Quem está cuidando, né? Então, quem cuida de quem cuida, né? É uma coisa a gente brinca, tem uns amigos que a gente brinca assim, até a pizzaria ótima é a pizzaria que tem parquinho de criança. Qual que você escolhe? Parquinho de criança. Que é infernal. Mas entre as duas, você tem um lugar ali para criança, você fica um pouco em paz, em vez de você ficar ali. E hoje em dia, na época das minhas filhas, não, elas já estão maiores, mas hoje em dia eu vejo que as praças são praças de cachorros. E talvez pensa pouco também, tudo bem, está incluindo também, ótimo, mas não pode ocupar por si só uma praça inteira. Então, uma praça perto que eu moro e a gente chama ela praça de cachorro, porque eu tenho medo de ir lá, as crianças têm medo de ir lá, sabe? Então, a gente também já mudou um pouquinho esse conceito, como que era aquela praça mais livre, mas tem que ter só um espaço para o cachorro, mas não a praça inteira, né? É uma questão mesmo. Tem praias no Rio que já estão proibindo cachorro por causa de criança. Não, é muito gostoso, mas o excesso de tudo nos atrapalha. Ô Lucas, antes da sua pergunta, eu quero terminar aqui com uma pergunta também. O que vocês viveram de mais inusitado até hoje com cura? Ou algo mais engraçado, ou algo mais triste, ou alguma coisa que impactou vocês? Todo tipo de situação. São 10 anos, são 10 edições, né? São... muita coisa. Eu acho que um cura muito... Assim, todos são, se eu for lembrar que todos são. Mas um muito emblemático foi o da pandemia, 2020, né? Porque o processo começou pela primeira vez na história do cura, a gente tinha recurso na conta. E aí o isolamento e tal, e a gente falou, não vão fazer, não pode fazer evento, e a gente mal e tal, e aí a gente pensou, né, porque é isso, assim, a cultura foi muito afetada, os trabalhadores da cultura, porque ninguém é CLT, ninguém e tal, e não tinha evento, e a gente falou, cara, nós temos que fazer o cura, porque nós temos dinheiro e nós vamos injetar dinheiro nessas pessoas que estão precisando, nesses trabalhadores da cultura. E a gente conseguiu fazer um evento sem ser evento, né, porque eram obras, a gente não fez a parte do Mirante. Então, a programação era online. A programação era olha, toda que lindo, né, online. E era isso. Os eventos de músicas não podiam ser feitos. O teatro não podia ser feito. A dança não podia ser feito. E a gente conseguia fazer. Então, nós falamos, vamos fazer. E fizemos 4 obras incríveis. E 2 instalações artísticas. Uma deles, a do Jair Esbel, em cima, né, do viaduto, que trouxe muita magia da floresta, a obra chama Entidades, assim, e foi muito maravilhoso e rodou o mundo, né, aquela obra, assim, então
depois foi parar na Bienal de São Paulo e tal. Então, assim, foi muito importante. A gente viu que deu um carinhozinho, assim, quem estava em BH, assim, sabe? As pessoas iam de carro lá só para ver, para sair de casa, assim, e via as antenas sendo pintadas e tal. Eu acho que foi o inusitado dessa é que a gente falou, vamos pôr as obras, né, nas janelas, chamava Cura na Janela, né? Cura na Janela. Teve os bandeirões no edifício da engenharia e teve o Jaider no viaduto, que a gente falou, agora é carro passa, todo mundo vai ver, vai ser uma experiência, né? E aí, quando a gente colocou, simplesmente as pessoas estavam tão loucas para sair de casa que elas foram para lá e criou uma mega aglomeração de carros. E e aí ligando, vocês estão criando aglomeração, as pessoas foram para baixo da obra só para ver, assim, olha aqui, né, desesperadas pela rua, né? E aí muito legal o que sucede a isso, que a próxima edição foi a da Empena do DMS, que chamava O Abraço, né? Que era a volta do abraço. E foi lindo. Foi uma homenagem a isso, ao fim da pandemia. Né? Que legal, adorei essa história musical. A gente, então, para finalizar assim, com a minha pergunta, eu queria voltar um pouquinho antes para os primórdios assim, do Cura, que eu acho que quando o Cura é muito esse movimento de ocupar a cidade de uma outra forma, né? E a gente está aqui na semana pré-carnaval, e é impossível a gente não falar da ocupação da cidade sem falar de todos os movimentos sociais, da Praia da Estação. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como vocês observam essa efervescência da cidade que começa com a praia até a gente chegar, né, no terceiro maior carnaval do Brasil, e como que vocês se veem nisso também, né? Enquanto agência, enquanto projeto, enquanto cidadãs também da cidade que contribuíram muito para essa ocupação que a gente está tendo agora. A gente estava lá, né, Jana? A gente estava na praia, a gente estava no início do carnaval. É o que eu falei um pouco no começo, assim, eu acho que foi um ano marcante para Belo Horizonte, né? Tem um amigo, inclusive, que faz um trabalho maravilhoso, que é o BH nos 10, né? O TT, Artênios, Daniel. Mas é isso, assim, 2010 foi um marco, assim, que eu acho que juntou assim todos os movimentos sociais e culturais da cidade, fez todo mundo se conhecer ali na Praia da Estação, sabe? Então a galera da música conheceu a galera do teatro, que conheceu a galera das ocupações, das brigadas populares, então rolou essa mega conexão e um começou a apoiar o outro e, né, eu lembro que assim, na época, esse ano, foi muita gente que tatuou Ocupe a Cidade, que era nosso grande lema, assim. Então, eu acho que é isso, era transformar o espaço público. Isso surgiu a partir do decreto, né, do Márcio Lacerda. E é isso. Minas sempre foi muito criativo, né? Isso. Sempre. Então, eu acho que em 2010 todo mundo resolveu colocar para fora a criatividade, assim. E aí veio, inclusive, os movimentos políticos, né? As muitas, né? Que veio de forma orgânica, assim, que a gente conseguiu 2 cadeiras na Câmara Municipal, assim, sem recurso privado, assim, com uma dificuldade, mas tudo, né? Essa campanha coletiva, assim, de muito desejo, assim, né? E eu acho que ocupação do Estrela. Várias ocupações culturais, né? Inclusive da Câmara, do viaduto Santa Teresa, né? Que queriam privatizar, inclusive. Então, eu acho que essa época aí todo mundo falou assim, não, a cidade é nossa, tá? Vocês estão aí, vocês que mandam. Mas foi isso, porque em um mês, quando a gente começou a praia, em um mês a gente estava sentando na mesa do prefeito, aí a gente viu o nosso poder. Tipo assim, Belo Horizonte é a terceira capital do país. Se um mês a gente fez barulho com arte, com cultura, né? Não foi aquela manifestação tradicional de trio elétrico e tal. Era com arte, cultura, diversão. Então a gente estava realmente amando ir para a praia. A gente pegava o metrô e realmente sentia o cheirinho de sandal ali no corpo. E a gente estava indo para uma praia e manifestar ao mesmo tempo. Então eu acho que quando a gente consegue sentar com o prefeito, a gente fala assim, não, a gente tem poder. Então, bora ocupar e bora colocar essa criatividade para fora, assim. E aí eu acho que é isso, assim. Aí o
né? O carnaval foi crescendo, as pessoas que não estavam em BH, que iam muito. Eu era uma das pessoas, até criar os blocos, a gente mesmo criar os blocos aqui, era Rio e Recife, assim. Ou interior de Minas, né? Ou então. interior que era... E a gente falou, não, vamos fazer uns blocos, vamos fazer um bloco por dia. A gente fez 5 blocos. Aí depois, não, vamos fazer mais. Aí fez 11. E aí pronto. E foi multiplicando até Aí hoje é mais de fácil. 600 blocos em BH. Olha que coisa mais Incrível. linda, né? Com muito movimento, com lindo. alegria, com, né, desenvolvimento econômico, Isso. ocupação dos hotéis, E é um ocupação dos carnaval muito restaurantes. politizado ainda, sabe? Seguro. A gente conseguiu barrar o monopólio, por exemplo. Né? Você vai em Recife, Olinda, você vai e tal, é uma marca só que compra. Aqui a gente conseguiu barrar isso. Ela pode entrar com recurso, mas não vai ser só uma marca que vai estar ali no carnaval. Comercializando, principalmente, que a gente tem as bebidas aqui da cidade, que assim... Olha o tanto que BH é criativo incrível. Tem mais de 20 bebidas incríveis. Que inclusive eu vou pra fora, eu sinto falta. Assim, falei, cadê o catuçai? Cadê o checkmate? Tem Cadê os ali a drinks? Skol Beats e as cervejas. Cadê as nossas bebidas? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que BH é uma cidade bem de reflorestamento de ideias mesmo, né? Não é monocultura, a gente é muito diverso e é muito potente o que a gente tem aqui mesmo. A gente não tem dinheiro, não tem praia, né? Não tem dinheiro igual São Paulo, não tem praia e tal. O que a gente pode fazer? Arte e cultura. Exatamente. De inovação, que também a gente é Vamos. forte em tecnologia e inovação aqui, Exatamente. com as nossas faculdades de renome, né, as federais, né? Uhum. Ô, gente, gostaria muitíssimo de agradecer a presença de vocês, né? Agradecer o que vocês fazem por BH, o que vocês estão fazendo aí pelo país inteiro. E que essa veia aí de cultura, de criatividade cresça, repassem para todos ao redor, né? E que a gente vire aí referência, né, dessas empenas maravilhosas que vocês nos dão esse privilégio de, com o brilho nos olhos, a gente olhar cada dia para eles. Muito obrigada, viu? E reforçar assim, um agradecimento mesmo. Eu acho que o mote, né, do Tá na Praça é a cara do Cura, que é essa proposta, né, de começar na praça, de estar na rua, de estar no espaço urbano. E que bom que vocês estão aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por vocês aceitarem também estar no Circuito Liberdade, assim como o P7, e que venha assim, mais anos, né, de água, de cura e de vários festivais por aí. Conta com o nosso apoio também, viu, gente? Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, gente. A gente que agradece e convidar todo mundo para o Cura, né, que acontece todo ano, ficar ligado aí nas redes do festival, né, @cura.art, ART, ou pelo site www.cura.art. A gente está aí sempre divulgando os próximos acontecimentos. Esse ano a gente inicia as comemorações de 10 anos do igual festival. Igual o P7, nós também. Isso, vamos comemorar juntos, com certeza. E vamos iniciar... Vou contar, então, né? A gente vai iniciar algumas revitalizações de algumas empenas da Sapucaí. Fomos contempladas aí por algumas emendas. Com os mesmos desenhos? É só restaurar? Ainda não sabemos. Essa é a surpresa. E, bom, a gente tem várias expectativas aí de comemorações e estamos juntos. Obrigada. Obrigado, Valeu. Obrigada, viu, gente? gente. Sucesso.